Pegue a sua Bíblia, você que a trouxe, abra no segundo livro de Reis, capítulo 4. Deus continue derramando graça sobre a vida da Keila, do Guilherme, da Edna, sobre o Cadu, sobre o Cristiano, o Tiago, sobre o Fred, a Laurê, sobre o Gabriel, sobre o Paulo, abençoando a Samara, o Gabriel, também a Flora que está lá na recepção, cada integrante do Ministério de Oração. Graças a Deus por este grupo de irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor. Amém, igreja? Amém? Segundo Reis, capítulo 4, só um versículo, o verso 26. Segundo Reis, capítulo 4, o verso de número 26. Palavras do profeta Eliseu ao seu discípulo: corre ao seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Vamos repetir juntos o verso 26? Vamos lá? Corre ao seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? E ela respondeu: graças a Deus. Se assente, querida igreja, essa é a palavra de Deus para mim e para você. Queridos, eu estava hoje, eu, Solange, saindo de casa para vir para a igreja, indo para o estacionamento, e tinha uma garotinha chegando junto com a mãe dela, do passeio de final de semana, quem sabe, do encontro com a família. E é uma garotinha que sempre está lá olhando para a gente. Quando eu desço sozinho para vir trabalhar aqui sem a Solange, ela fala assim: cadê sua namorada? Ela sempre pergunta, fala: ela não veio hoje. Ela sempre está interessada na Solange. E aí quando nós fomos sair, a Solange esqueceu o celular, subiu para buscar, e ela estava chegando, e ela estava com uma bonequinha na mão, Fabrício. E aí quando eu olhei para ela, ela mostrou a bonequinha para mim, eu dei risada para ela e fiz assim. E eu fiquei pensando nisso: Osmar, Geisa, por que a gente dá uma boneca para as nossas filhas? Para pensar nisso. Por que a gente dá um carrinho de controle remoto para os nossos filhos? Aliás, a gente muitas vezes dá esse carrinho porque eles não sabem brincar ainda, viu, Alexandre? Então você dá um carrinho de alta complexidade para o filho, na verdade é para o pai brincar. Como o pai não teve isso, Márcio, na infância, então a gente dá para o Diego, mas na verdade é para a gente brincar. E como ele ainda não tem idade, às vezes é a gente que brinca. Mas queridos, quando a gente dá uma boneca para uma filha, a gente não quer que a filha aprenda a brincar de boneca pura e simplesmente. A gente quer que através daquela boneca, aquela mulher aprenda, para que quando ela se torne uma mulher de fato adulta, ela seja uma excelente mãe. Eu sempre falei isso: eu não eduquei as nossas filhas, nós não as educamos para serem boas filhas. Porque se eu educar as minhas filhas, o Rafael e Jennifer, para ser boas filhas, estou pensando em mim. Eu educo as minhas filhas para serem boas mães. Eu educo as minhas filhas para que elas sejam mães de referência, crentes de verdade. Não, Tiago, não pensando em mim, porque se é pensando em mim, eu dou presente, e o presente é um fim em si mesmo. Então, quando eu dou um brinquedo de alta complexidade para o meu filho, um quebra-cabeças, ou um joguinho que tem de exercitar o raciocínio, eu estou querendo desenvolver esta criança. Para Julinho, quando ele for gente grande, ele seja um profissional hábil, ele seja um adulto consistente, coerente. Então atente para isso. Presentes que nós damos para os nossos filhos, quando eles são pequenos, é uma amostra grátis, é um ensaio. Eles são estagiários para algo maior que eu tenho para dar para eles. Pensando nessa linha de raciocínio, quando o Marcos e a Adriana dão ali, já deram muitas bonecas para a Vitória. Quando dá uma boneca, você não imagina daqui 25 anos a Vitória brincando de boneca. Você imagina a Vitória sendo mãe, né? Eu estou me imaginando, quando eu fazia isso, a Solange dava brinquedo para a Giovana ela está em casa de repouso, até peço orações de vocês. A Manu, a nossa netinha, quis nascer essa semana, e aí a doutora falou que ela não tinha peso suficiente, nem idade para nascer, então a Gi ficou alguns dias hospitalizada, e agora está em casa de repouso absoluto, para evitar o nascimento prematuro. Está de 31 semanas, mas quando a Gi foi uma criança que ela cuidava muito das bonecas dela.
A gente entrava no quarto, ela estava dando aula para as bonecas, ela estava conversando com as bonecas, e às vezes a gente andava no lugar, ela tinha as bonecas e as amizades imaginárias dela, e ela tinha toda uma construção daquele ambiente. Hoje a Giovana cuida de vidas. Hoje a Giovana é uma profissional da psicologia que cuida de crianças que são atípicas e que precisam ser acolhidas de uma forma especial. Então, queridos, quando você olha para o seu filho, quando você dá uma coisa para o seu filho, você não está pensando naquilo, você está treinando para algo maior e melhor, que é o propósito da vida dele. Pensando nisso, pastor, será que Deus está preocupado com a vaga no estacionamento? Eu creio que sim, eu creio que sim. Tem duas linhas teológicas, filosóficas, para trabalhar esse tema. Uma delas é chamado deísmo, com D de dado. O deísmo é uma escola filosófica que admite que tem de ter um Deus para fazer tudo isso. Os deístas, olhando para a complexidade do universo, eles acreditam numa inteligência superior. Os deístas acreditam que Deus fez tudo isso, mas eles não acreditam que Deus administra tudo isso. Então eles acreditam que Deus foi o Criador e entregou para nós a administração de tudo isso. É como se ele fizesse e fosse morar em outro lugar. Esses são os deístas. E eles falam assim, alguns nem sabem o que são, mas essa é a escola, Eles falam, não, eu não vou pedir para Deus me abençoar não, Ele já me deu inteligência. Eu não vou pedir para Deus resolver isso não, Ele já me deu capacidade. Esses são os deístas, que acreditam que Deus criou e falam, agora está com vocês. Nós não cremos assim. Nós somos teístas, com T. Então, deísta com D, Cláudia, é aquelas pessoas que acreditam que um ser superior fez tudo, mas não intervém mais. E os teístas com T são aqueles que acreditam que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e Ele continua agindo em nós e através de nós. Quem aqui é teísta? Levanta a mão para saber. Nós somos teístas. Nós somos aqueles que acreditamos que Deus fez tudo e não largou na nossa mão, porque senão nada existiria mais. Nós cremos que Deus fez, nos dá liberdade e nós podemos recorrer a Ele. Então eu sempre falo isso, você chega no lugar que tem muito carro estacionado, eu penso assim, tem a vaga do crente. E aí eu oro, Deus, arruma a vaga do crente para mim. Às vezes chegou um crente antes. Se chegou um crente antes, ele já pegou a vaga do crente. Ô Isabel, às vezes quando eu estava lá nas Olimpíadas, na final lá, daquelas competições, eu orava assim, Deus, abençoa. E com o time de futebol também, eu orei muito pela Ponte Preta. E tive de parar de orar. Mas, queridos, o que eu sempre oro? Deus, abençoa, para que ganhe o time que vai mais glorificar o teu nome. Eu até brinco com os torcedores aqui, eu falo, você quer que o teu time ganhe? Não deixe de vir na igreja por causa do jogo. Porque daí eu, brincando, está no Evangelho segundo Ednei, eu acho que Deus manda o anjo dar uma olhadinha, apesar que Deus não precisa mandar o anjo, Ele mesmo faz isso. Ele olha, quantos torcedores do time A deixaram de ir para a igreja para assistir o jogo? Quantos do time B? O que tiver mais torcedor na igreja, Deus dá vitória. Esse é o Evangelho segundo Ednei, você não precisa acreditar nele. Mas, queridos, eu creio que quantas vezes na vida das nossas filhas, elas estavam com febre, estavam mal, a gente orava e ia para o hospital. Chegava no hospital, o médico ficava bravo na madrugada, porque já viram que a gente sempre leva os filhos no hospital de madrugada. Sempre de madrugada. E os médicos falavam, por que veio me acordar? Eu falava, você está ganhando para ficar acordado. Mas chegava lá, não tinha mais nada. Por quê? Porque Deus é o Deus que cuida da gente. Agora, quando Ele faz isso, a questão é, esse é um fim em si mesmo? Ou cuidar da gente é igual o pai que dá a boneca pensando no futuro? Cuidar da gente é igual o pai que dá o carrinho pensando em que nós amadureçamos e sejamos homens e mulheres melhores, segundo o propósito de Deus. Então, eu quando dou uma boneca para uma criança, eu estou pensando nessa criança adulta. Quando eu dou um carrinho, eu estou pensando nessa criança adulta. Deus, quando arruma uma vaga na garagem para mim, Ele está pensando nessa criança crescida. Deus, quando cura de uma enfermidade, Ele está pensando nessa criança crescida. E o objetivo, então, não é a gente ficar o resto da vida como criança ganhando brinquedinho de Deus. Deus tem algo maior e melhor para mim, para você. Quem crê nisso, diga amém.
E aí eu quero, então esse dia alguém falou para mim, pastor, o senhor perde muito tempo na introdução. Eu vou parar de fazer a introdução agora, terminei. Eu vou entrar agora no texto, já que você está bem atento no que eu quero te dizer nessa noite. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, eu vou dar o pano de fundo para você entender. A conversa aqui é rápida. O texto conta a história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, naquele tempo os profetas eram pessoas que Deus levantava e era o único que tinha unção. Ô Michele, naquele tempo o profeta era o representante de Deus na terra. Profeta falar era Deus falando. Profeta dormir numa casa era Deus presente. E o Eliseu sempre passava por uma região de Sunem e ele ficava hospedado na casa da turma naquela região. Um dia uma mulher com seu marido, que tinha muitas posses, ele era um agricultor, um fazendeiro, ela falou, vamos construir um quartinho para o profeta? E eles construíram no andar de cima da casa, que era comum sempre construir para cima, eles construíram um cômodo para o profeta. Colocaram uma mesa, colocaram uma escrivaninha, colocaram uma lâmpada, e quando o profeta passava por aquela região, ele não precisava dormir na sala. Ele tinha o quartinho do profeta, de alguma forma, o quartinho do homem de Deus. Ô Rony, ô Bruna, era o lugar de Deus no alto na casa daquela mulher. E o texto nos diz que o profeta ficou tão feliz com aquilo, que ele chegou para o discípulo dele, o Geazi, e falou assim, o que essa turma está precisando? Aí o discípulo falou assim, eles têm de tudo, profeta, a única coisa é que ela não tem filho. Aí o profeta mandou chamar a mulher, falou, daqui 1 ano você vai estar segurando um bebê no colo. Aí Guilherme, ela falou, profeta, eu já estava isso bem resolvido na minha vida, eu já sabia que eu não ia ter filhos, naquele tempo uma mulher que não tivesse filhos, ela não tinha nada. O profeta falou, daqui 1 ano, e dito e feito, o Paulo Henrique, Renata, ela engravidou, depois de 1 ano, o menininho já estava lá crescendo. Esse menino se tornou um adolescente, agora o Vitor Hugo estava indo para a lavoura trabalhar com o pai. Um dia, tio Jonas, ele está trabalhando na lavoura, ele começa a passar mal, uma dor de cabeça insuportável. E aí, o pai dele chama o empregado, leva para a mãe, que ele está doente. Quando ele chegou em casa, ele estava tão mal, não sei se era uma desidratação, o que era, com uma dor de cabeça insuportável, que ele se ajoelhou no colo da mãe, no joelho da mãe, depois de um tempinho ele morreu. E agora aquele menino está morto. E essa mulher que o profeta mandou o discípulo perguntar se estava tudo bem, é essa mulher, a sunamita. O que ela faz? A primeira coisa, ela não se desespera, ela não entra em lamentação, ela não entra em crise, ela não fala para Deus onde já se viu. Ela pega o menino, sobe as escadas e põe na cama, hashtag fica a dica, põe na cama do profeta, do homem de Deus. E ela desce e fala para o marido, manda preparar o burrinho, o carro, né, naquela época, que eu vou atrás do profeta no Monte Carmelo. Aí o rapaz fala, o marido, não é domingo, o que você vai fazer na igreja? Eu vou. Aí o marido mandou preparar, e ela pegou o burrinho e foi embora. E aí quando chegou lá no Monte Carmelo, o profeta viu de longe ela chegando. O discípulo, olha lá aquela mulher, vai ao encontro dela. Vá ao encontro dela e pergunta se está tudo bem com ela, com o marido dela e com a família dela, com o filho dela. É o texto que nós lemos de 2 Reis, capítulo 4, 26. Aqui, meu irmão, minha irmã, a pergunta do profeta, feita através do seu porta-voz, do seu discípulo, a mulher, mostra para nós o que de fato são as preocupações de Deus. O que de fato Deus está interessado. Ô Edgar, Isabel, no que Deus se interessa? Esse texto, essa pergunta mostra isso. E a primeira coisa que eu vejo aqui que Deus se interessa é com a gente mesmo. Deus está interessado, meu irmão e minha irmã, Deus está tão interessado em você e em mim, que Ele moveu os céus e a terra para nos salvar e a gente viver eternamente com Ele. Dá para você entender o que significa isso? Não dá. Eu não consigo entender, ninguém consegue entender, por isso tem uma música que fala que a gente não sabe o preço que Jesus pagou na cruz, foi alto, mas queridos, Deus está tão interessado em mim e em você, Deus se preocupa tanto com a gente, não com a marca da roupa, Deus não se preocupa se a sua roupa você comprou na 44, na 55, ou lá na 5ª Avenida em Nova York,
Deus não se preocupa se você veio de Uber para a igreja, ou veio com BYD ou qualquer outro carro. Não! Essas coisas são brinquedo de criança. Está entendendo? Essas coisas são coisas que às vezes Deus nos dá, ô Vivian, para algo maior, que Ele quer que nós entendamos que Ele pode fazer. Eu fico pensando, será que quando a gente chegar no céu, Deus vai perguntar quais são as nossas medidas? Será que vai perguntar qual o tamanho do seu bíceps? Quantas vezes por semana você malhava? E eu acho bom você cuidar da sua saúde, mas será que Deus vai perguntar quantos carimbos você tem no passaporte? Será que Deus vai perguntar qual o limite do seu cartão de crédito? Será que Deus vai perguntar quanto tempo você já tem de aposentadoria no serviço público? Eu acredito que não, mesmo porque Ele sabe tudo isso. Mas talvez Ele pergunte quantos pôr do sol você assistiu. Porque, queridos, um pôr do sol é um milagre diário. É uma obra-prima. A turma valoriza tanto lá, como chama a moça lá do Leonardo da Vinci lá? Mona Lisa. A gente valoriza tanto a Mona Lisa, é um quadrinho desse tamanhinho assim. Mona Lisa. Queridos, Deus faz mais do que uma Mona Lisa diariamente quando o sol se põe. E a gente está na loucura, com o nosso carro, com o vidro escuro, que a gente não vê o pôr do sol. Deus está preocupado com a gente. Deus está preocupado. Deus não nos fez para vivermos derrotados, infelizes, com sentimentos depressivos. Deus não nos fez para vivermos arrastando, rastejando. Deus não nos fez para o inimigo fazer da gente gato e sapato. Não! Por isso que a primeira pergunta do profeta, o Jeane, primeira pergunta do profeta para a mulher: está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu coração? Está tudo bem com as suas emoções? Você está estável? Ou você está cheio de transtornos e de mágoas e ressentimentos na sua vida? Então a primeira pergunta, a primeira área que o Pai quer que a gente como criança aprenda, é estarmos bem conosco mesmo. Por isso que o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a mim mesmo. Ninguém pode amar o próximo se não se amar. Eduardo, Eli, ninguém pode cuidar de alguém se não souber do valor que há em si mesmo. Então a primeira pergunta do profeta: vai tudo bem com você? A segunda pergunta: vai tudo bem com o teu cônjuge? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com a tua esposa? Queridos, a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. E eu não estou falando que quem está solteiro ou descasado é para ser infeliz, não. Deus não fez o marido e a esposa para nos completar. Não, Deus nos fez um ser completo. O que Deus quer é que a gente transborde sobre alguém. O que Deus quer é que eu, estando bem comigo mesmo, eu transborde, Guilherme, e aí eu abençoe, Davi, aqueles que estão ao meu redor. E a pergunta é essa: será que nós estamos bem com a pessoa que nós escolhemos amar? Queridos, a gente ora, somos teístas, acreditamos que Deus intervém, e aí a gente ora falando: Deus, me mostra com quem eu quero me casar, com quem eu devo me casar. E aí a gente ora, Deus confirma, a gente pede confirmação. Esse mês agora de agosto eu fiz um casamento ontem, vou fazer uma semana que vem, vou celebrar um outro na outra semana. A turma está casando nessa igreja, glória a Deus. Agora, querido, ao mesmo tempo eu recebo gente no gabinete: não era da vontade de Deus. Será que não era da vontade de Deus? Ou eu não estou preocupado com o meu próximo? Será que quando no altar eu falo da alegria ou da tristeza, na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza, será que isso é só brincadeirinha poética? Querido, se a gente levasse a sério o que a gente fala no altar, não há circunstância adversa que faria a gente acabar com a nossa união. Eu e a Solange estamos casados há 39 anos, vocês já sabem disso. Mas a gente já teve alguns momentos difíceis, pouquíssimos, comparando com os tempos de bênção. Mas teve uma época que eu falei para a Solange, em frente a uma situação específica, que faz muito tempo, nem me lembro quanto. E eu falei para ela: bem, ou a gente se acerta e vai ser feliz, ou a gente não se acerta e vai ser infeliz. Porque divórcio não está no nosso vocabulário. No meu vocabulário não tem essa palavra. Ou eu persevero e vou resolver isso com você, com a bênção de Deus, ou nós vamos continuar perseverando e tentando resolver. E a pergunta que Deus faz, através do profeta,
para mim e para você. Está tudo bem no seu casamento? Está tudo bem no seu relacionamento? Pastor, eu não tenho ninguém. Mas o que você faz hoje abençoa o teu casamento. O que você faz hoje, adolescente, está abençoando o teu futuro marido, a tua futura esposa. A forma, jovem, você que já foi casado ou casada e não é hoje, a forma como você vive, está abençoando ou não o seu futuro relacionamento. E a pergunta é essa. E se Deus pergunta é porque isso é importante para Ele. Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o teu cônjuge, que você escolheu para viver aqui na terra, durante todos os dias que Deus te der? E em terceiro e último lugar, a pergunta é, vai tudo bem com o teu filho? Vai tudo bem com a tua família? Querido, se você observar Jesus, todas as vezes que Jesus curava alguém, a pessoa queria seguir Jesus e por vezes ele fala assim, bem, volta para a tua casa. O gadareno, que era alguém que estava possuído por muitos demônios, um cara que vivia no cemitério e nem as correntes prendiam ele, todo mundo já tinha desistido dele, o apelido dele era Legião, porque ninguém conhecia ele pelo nome, mas pelos defeitos dele. Depois que ele foi liberto e ele aparece lá bonitinho, organizadinho, e ele fala, eu quero seguir o Senhor. Jesus falou, volta para a tua casa, volta para a tua casa, porque eu te curei. Eu te dei um brinquedinho, comparando, para que você volte para sua casa e demonstre lá quem eu sou. Queridos e queridas, a gente precisa. Uma das brincadeiras, perguntas que eu faço, vocês sabem que eu tenho os meus chavões, meus jargões, eu falo assim, está cuidando bem da sua esposa? Fulano está cuidando bem de você, ou a fulana está cuidando de você? E às vezes eu falo para alguns líderes, e falo para o restante da família, olha, se o teu marido está cuidando mais da igreja do que da família, me avisa, que alguma coisa está errada. Ô Laurê, o dia que o Fred cuidar mais da igreja do que de você e das meninas, você me fala, que eu vou chamar no gabinete. Queridos, a família é o espaço que Deus inventou para nos abençoar e fazer com que a gente viva viva o céu aqui na terra. Vai bem a sua família? Como está a sua casa? Você faz a sua casa um pedaço do céu? Os seus filhos, os seus familiares, têm vontade de voltar para casa no final do dia? Porque vão encontrar um lugar de bênção, de paz? Pensa nisso. O que Deus se interessa, não é com a casa em Caldas Novas. O que Deus se interessa não é com a viagem no meio do ano, e eu particularmente, vocês sabem, que nós gostamos muito de viajar. Mas o que interessa a Deus, é como eu estou, como a minha esposa está, e como a minha família está. E aí, para concluir essa reflexão, a resposta da mulher. Querido, ô Camila, imagine a cena, a mulher está em casa, Adriana, ô Tânia, com o filho morto, não dá para imaginar, o filho morto, ela sai no desespero atrás do profeta, e alguém pergunta para ela, como que você está? O que você responderia, Marília? No mínimo, meu filho está morto em casa, no mínimo, me ajuda em oração. Mas ela responde o quê? Está tudo bem. O profeta manda o discípulo perguntar, está tudo bem com você, com o teu marido, com o teu filho? E ela responde, tudo bem. É maluco isso. É maluco. Alguém que está com um filho morto falar que está tudo bem. Mas sabe por que ela pode falar está tudo bem? Porque o verso 24, olha aí na sua Bíblia, eu vou olhar na minha aqui. O verso 24, capítulo 4, o verso 24. Então, fez ela albardar a jumenta, e disse ao moço, ao empregado lá do marido, guia, anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Sabe por que aquela mulher pôde falar, frente a uma situação de morte, está tudo bem? Porque ela tinha falado para o motorista do Uber, ela tinha falado para o motorista da carroça, tinha falado para o motorista da jumenta, segue e não para. Segue até onde eu te disser e não desiste, não desanime, não pare por coisa alguma.
Talvez, querida igreja, o nosso grande problema é que a gente não é perseverante. Talvez o nosso grande problema é que quando qualquer ventinho chega, balança a gente. Orli, Luiz, talvez o nosso problema seja que frente às circunstâncias, a nossa fé fica abalada. Aquela mulher tinha motivos todos para ter a sua fé abalada. Mas ela pode falar, está tudo bem, profeta. Por quê? Porque ela entendia que ela era perseverante, que ela não ia desistir por causa de uma notícia terrível, que ela não ia parar de crer no Deus dos milagres, que ela não ia parar de crer no Deus que enviaria o Messias, e enviou, e eu e você o conhecemos. Queridos, a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim, num contexto de grandes tribulações, será salvo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Hoje a gente vive um cristianismo completamente relativizado, que no primeiro apertão eu costumo dizer que tem muito crente que é igual parafuso de plástico. Dá um apertãozinho maior, Miguel, espana. E parafuso espanado é a pior coisa que tem, você não consegue tirar e ele nem serve para a função que ele existe. Ô Cacá, Romero, hoje a gente vive um tempo, ô Romilda, que crente tem parado muito. Tem muito crente desistido. Tem muita gente que está no caminho. Quem que é o caminho? Jesus. Então o que essa mulher fala para o motorista empregado? Siga o caminho, não pare por nada. Mas muitas vezes nós paramos de seguir a Jesus. E aí o pastor ou a pastora liga, ou o líder da célula liga, eu estou dando um tempo. Mas por que você está dando um tempo? Eu estou chateado com o pastor. Querido, ficar chateado com o pastor é a coisa mais comum que tem. Eu fico chateado com o pastor. Mas a igreja não é do pastor, você não está aqui servindo ao pastor. Então se quiser ficar chateado com o pastor, para de ir na casa do pastor. Mas parar de vir na casa de Deus por causa do pastor, aquela mulher podia ter ficado chateada com o marido, que não cuidou do filho, o filho morreu. Ela podia ter ficado chateada com o profeta, que deu o filho quando ela já tinha se convencido que não teria, mas não preservou a saúde do menino. Ela tinha muita gente para circunstancialmente falar para ela parar. Mas ela falou, persevera no caminho. Como que vai ficar tudo bem na minha vida? Quando eu não parar pelo caminho. Quando vai ficar tudo bem na minha vida? Quando eu perseverar. Quando Jesus, que é o caminho, for o meu caminho, eu estiver no caminho, e não abrir mão do caminho, hipótese alguma. Quem está entendendo isso, diga amém. Pastor, quando que vai ficar tudo bem? Quando eu perseverar. Quando eu não desistir. O Marisa, o texto está dizendo que aquela mulher falou, guia, anda, não te detenhas no caminho. Segunda coisa, então, recapitulando, o que Deus se interessa comigo, com o meu cônjuge e com a minha família. Isso é importante, isso é eterno, é com isso que Ele se preocupa. Como que eu tenho de viver para poder, frente a situações como essa, dizer, está tudo bem. Primeiro, persevera, não desiste. Segundo, olha o verso 27. Chegando ela, segundo Reis capítulo 4, verso 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, no Monte Carmelo, ela abraçou-lhe os pés. E o texto nos diz que daí o discípulo foi tentar removê-la, e o profeta falou, não deixa, que o coração dela está em amargura, e ela precisa desse momento. Olha que cena, querido. Se fosse eu, talvez chegaria para aquele profeta com o dedo em riste. Fala assim, caboclo, eu não pedi filho, eu fiz o quartinho para você porque eu quis, você não devia ter prometido que você não podia cumprir, e você falou para mim que ia me dar um filho, e agora esse meu filho morreu, por que você deu para tirar? Não desce, que Deus é esse? Você está em pecado, profeta. Eu talvez falasse isso, mas o texto nos diz que ela se lança aos pés do profeta. E o profeta, lembra que eu falei, é o representante de Deus. O Cristiano, o Kailene, o profeta é Deus. O povo entendia o profeta, não como Deus, mas era o representante oficial. Se lançar aos pés do profeta, é mostrar dependência, é mostrar carência, é mostrar que é só Deus, é que não tem ninguém. E eu não tenho, por mais que eu julgue que eu tenha algum merecimento, eu tenho de me prostrar. Lembra da mulher que quebrou um cântaro, quebrou um vaso de alabastro e se derramou aos pés de Jesus?
Ah, queridos, nós precisamos nos derramar aos pés de Jesus. Quando o Ministério de Louvor está ministrando ao coração do Pai, quando a gente está aqui, às vezes a gente fica preocupado, e um dos motivos que às vezes a gente desliga até as lâmpadas, para ficar numa penumbra, para a gente ficar mais à vontade, sem ficar preocupado com o que o irmão do lado está fazendo, mas às vezes a nossa adoração é mais observação do que o outro está fazendo, e a gente fica olhando, precisa disso? Querido, deixa o irmão e a irmã se derramar aos pés de Jesus, deixa o irmão e a irmã sentir a presença de Deus na vida dele. Essa mulher, para ela falar que estava tudo bem, é porque ela sabia que Deus estava cuidando dela, mesmo numa circunstância tão adversa. Então eu quero falar para você, nesta noite, concluindo essa palavra, para que vá tudo bem com você, para que vá tudo bem com o seu marido, com a sua esposa, ou seu futuro marido e esposa, para que vá tudo bem com os seus filhos ou seus futuros filhos. Em primeiro lugar, persevere no caminho, e o caminho se chama Jesus. Em segundo lugar, se quebrante aos pés do Pai. Não chegue achando que eu e você somos alguma coisa, porque eu sou metodista de 4 gerações, porque eu sou dizimista, porque eu tenho uma célula na minha casa, eu lidero uma célula, lidero isso, aquilo. Querido e querida, Deus não está interessado. Se Ele fizer alguma coisa, é pela graça e misericórdia e pelo amor dEle, não é pelo nosso currículo. Essa mulher sabia disso, e ela não chega falando, porque eu construí uma casa para o Senhor, não. Ela se lança aos pés do profeta. Quem está entendendo isso? Essa noite é a noite de você sair daqui tudo bem. E para sair tudo bem, você precisa se lançar aos pés de Jesus. E por fim, o texto nos diz no verso 21. Olha o verso 21 da sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 4. O verso 21 está escrito assim: que ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Onde que ela colocou o problema dela? Ô Chico, Ana, onde que a mulher colocou o problema dela? Na cama do profeta, homem de Deus. O nosso problema é que a gente não tem, muitas vezes, um lugar para Deus na nossa vida. E aí na hora do sufoco a gente não tem onde colocar o nosso morto. Se o casamento, se a família, se o emprego está morrendo, onde eu vou colocar? Eu não sei. Aquela mulher sabia onde ela colocou? Ô Fran, ô Gleison, na cama onde o homem de Deus estava acostumado a dormir. Quando eu tenho um lugar para Deus na minha vida, quando eu tenho um quarto de Deus na minha vida, eu tenho onde colocar as minhas angústias, eu tenho onde colocar as minhas crises. E o texto nos diz que ela colocou lá. E quando o profeta chegou, aonde ele foi? Para o quartinho. Ele subiu, eu não vou ministrar sobre isso agora, que isso é um outro sermão, mas ele teve todo o exercício de ressuscitar o menino. E depois que o menino ressuscitou, ele entregou para a mulher. E eu concluo falando isso, o Ministério de Louvor pode subir. Olha o verso 37. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho ressurreto e saiu. Olha essa cena, o Analu, olha que cena. Ela prostra para adorar Jesus quando o menino está morto. E ela prostra para adorar a Deus quando o milagre ela toma conta na vida dela. Então o prostrar-se diante de Deus, tanto na hora da crise, quanto na hora da bênção, é o segredo para estar tudo bem na sua vida. Pense nisso. No que Deus se interessa, pastor? Eu creio que às vezes que acontecem algumas coisas materiais na minha vida, não são coincidências. Eu creio que quando eu chego num lugar, estou precisando parar para fazer alguma coisa, e que é muito importante aquilo, Deus prepara. Eu já tive muitos testemunhos. Deus prepara um lugar. Agora, o lugar que Ele prepara, a resposta de uma oração, não é um fim nela mesma. Mas isso é uma boneca que eu dou para minha filha, porque eu quero que ela seja uma mãe. E eu dou uma boneca, porque, queridos, se toda a infância das minhas filhas, eu nunca dei presente nenhum, eu nunca fiz um mimo para elas, e eu sempre poupei o dinheiro que eu daria boneca,
para que quando elas fossem adultas eu entregasse para elas. Se eu tivesse feito isso, elas não iam saber que eu as amo. Então, tem gente que acha que Deus não faz nada, porque Ele está preocupado com outras coisas. Os deístas não sabem que Deus os ama. Então, quando eu dou uma boneca para minha filha, um carrinho para o meu filho, quando eu dou um brinquedo que exige deles inteligência, perspicácia, eu estou falando que eu os amo, e estou falando com isso que eu quero que eles cresçam, porque um dia eles serão pais, mães, profissionais bem-sucedidos na vida. Então ore para Deus te dar presente, sim, pode orar. Vaga na garagem, cura, passar num concurso público, até o time ganhar, pode orar, não tem nada de errado nisso. Se Deus der o presente, as minhas filhas pediram muitos presentes, eu não dei todos, e alguns eu não dava não porque eu não podia, mas era para elas entenderem o que era importante. Às vezes eu chegava de viagem, né, Keila? Eu falava, elas, antes de mais nada, trouxe presente? Eu falava assim, o mais importante é que eu estou presente. Mas você não trouxe presente? O mais importante é que eu estou presente. Quando eu estou presente, o presente é muito melhor. Deus está presente, e Ele quer te presentear. E o presente de Deus não é um fim nele mesmo. O presente de Deus é para que você cresça, para que você amadureça, e para que você entenda que independente das circunstâncias, está tudo bem. Por que está tudo bem, pastor? Porque eu persevero no caminho que é Jesus. Por que está tudo bem, pastor? Porque eu me prostro diante de Jesus frente às adversidades da vida. Por que está tudo bem, pastor? Porque eu sei que Jesus habita na minha casa. Eu tenho um quarto para Deus na minha vida. É um quarto feito no alto, é com esforço, e é nesse quarto que eu vou levar os meus problemas. Não precisa responder, mas você tem um quarto na sua casa, você tem um lugar para colocar o seu clamor, você tem um quarto de guerra, você tem um quarto seguro, ou na hora do sufoco você fica ligando para os irmãos, você tem um quarto aí, ora por mim. Pega aquilo que está morrendo, põe no lugar onde Deus habita, e o milagre vai acontecer. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Olha para o teu coração, pensa na sua vida, eu estou pensando na minha. Senhor Deus, aquilo que eu entendi ser a tua palavra, Pai, aquilo que eu entendi ser o teu ensinamento para a tua igreja nesta noite, eu procurei, Pai, transmitir, mas eu sou falho e imperfeito. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo agora ministra o coração do meu irmão, ministra o coração da minha irmã. Pai, que o teu Espírito Santo agora faça algo de maravilhoso nesta vida, Pai. Ah, Deus, que possamos sair daqui falando como aquela mulher, está tudo bem comigo, conosco, tudo bem com a nossa família. Deus, por favor, para a glória do teu nome, Pai. Ah, Deus, aqueles que estão convivendo com sinais de morte, aqueles, ó Deus, que estão convivendo com sinais de dor, Pai, que nós possamos no teu altar entregar agora, que nós possamos no teu altar entregar a nossa dor e o nosso sofrimento, e que o Senhor nos devolva a vida, que o Senhor nos devolva a cura, que o Senhor nos devolva um recomeço, Pai, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, Senhor. Fique em oração, querido. O altar é para aqueles que têm o filho, o problema que está morrendo. O altar é para aqueles que estão com uma circunstância adversa. Assim como aquela mulher trouxe o seu filho, traga aquilo que te pertence, ou que te pertencia, está cambaleando, está morrendo, traga para esse altar, e o homem de Deus, o próprio Deus, vai agir na sua vida, em nome do Senhor Jesus.